Fala, turma! Estamos começando mais uma aula. Eu sou a professora Larissa, a sua professora de língua portuguesa, e hoje nós estamos começando a nossa aula de crase, crase sem mistério. Se você tem dúvida nesse conteúdo, eu te recomendo a ficar neste vídeo, e se você ainda não é inscrito, corre para se inscrever para você ficar por dentro de todos os conteúdos, aulas gratuitas para você. E também coloque no comentário qual é a sua dúvida, o que você gostaria de ver aqui no canal, qual é a aula que você gostaria que eu postasse exclusivamente para você, que a gente também consiga ajudar a outras pessoas, ok? Então, olha só, turma, quero deixar aqui para vocês também a minha rede social do Instagram. Se você ainda não me segue lá, eu vou deixar aqui inscrito para você. Me siga lá no Instagram. Deixa eu colocar aqui mais ampliado para vocês. Larissa Arruda. Esse é o Insta da sua professora de língua portuguesa. Então, olha só, turma, preparei uma aula para vocês de crase sem mistério. Quais são as regras essenciais para você poder acertar na sua prova? É um conteúdo que gera muita dúvida nas pessoas. O que eu preciso entender? Quais são as exceções? Qual é o uso facultativo? Qual é o uso obrigatório? Professor, existe isso? E existe, tá, turma? E nós vamos ver isso agora aqui na nossa aula. Quero começar falando para vocês que qual é o conceito de crase? Professor, o que eu preciso entender em relação ao conteúdo de crase? E olha só, turma, a crase, tá? Quando é que eu preciso usar? Nada mais é a junção, ou seja, a soma, tá? Da preposição a com o meu artigo definido a. E somando essas duas, eu vou resultar em quem? Eu vou resultar no meu a acraseado. E também, turma, pode ser a junção da preposição a com pronomes que começam com a. Ou seja, aquela, aquilo, aquele, tá? Então, a junção de a mais a resulta no a com crase. Ou seja, aqui, ó, uau, aquela, aquele, aquilo. Então, essa daqui é a junção. Então, é isso que você precisa saber. É a junção da preposição com o meu artigo definido e resulta na nossa crase. Até aqui ficou tranquilo? Deu para você entender, então, o conceito do que é crase? Excelente, nós vamos prosseguir. Quais são as regras de quando eu preciso usar a crase? Porque tem as regras específicas e você precisa ficar atento, e eu vou te ensinar também na parte teórica, na parte prática, de como você consegue perceber isso no momento em que a sua banca de concurso pedir para você poder analisar questões de crase. Regras de quando usar a crase. Turma, tá aqui. A crase, ela pode ser usada dentro das seguintes situações. Quais são, professora? Antes, claramente, né, de palavras femininas, quando acompanham verbos que indicam destino, cuidado quando a gente fala em relação a verbos, tá? Porque a gente vai ver alguns casos em que a crase ela não vem diante de verbos, mas lembrem-se que quando indicam destino, ir, voltar, ouvir, eu preciso utilizar a crase. Combinado? Nas locuções adverbiais, nas locuções prepositivas, nas locuções conjuntivas, professora Larissa, mas terá exemplos em relação a essas locuções adverbiais, conjuntivas ou prepositivas? Claro que terá exemplo. Eu vou colocar os exemplos para vocês, para tudo ficar mais didático, ficar mais leve, para que vocês realmente consigam entender o que eu estou querendo dizer. Antes, os pronomes demonstrativos, como aquilo, aquela e aquele, tá bom? Que foi a junção que a gente viu no conceito anterior. Antes de locução, a moda de. Isso aqui tem bancas que costumam muito cobrar. Quando ela estiver também subentendida e na indicação de horas exatas. Cada tópico desse que a gente acabou de ver, eu vou colocar para vocês nos exemplos abaixo aqui. Então, tá aqui, coloquei para vocês que se você tem dúvida, né, no sentido de ir, vir, conforme eu falei para vocês, eu preciso que experimente alterar a frase, tá, para uma palavra masculina. Se você fizer sentido, você vai precisar colocar crase. Aqui, a palavra escola, eu vou colocar colégio. Vou ao colégio. Ok, fez sentido, professora. Então, quando usar escola, será o a craseado. Lembre-se, outra dica que eu quero falar para vocês. Se eu vou o a e eu volto da,
crasear. Se eu vou à escola, eu volto da escola, eu volto de escola. Eu volto da escola. Então, quem vai a, né? Se eu vou a e volto da, crasear. Se eu vou a, volto de, crase para quê? Então, se eu vou à escola, eu volto da escola. Então, eu preciso colocar a crase, certo? Seguindo. Quando eu falo para vocês em relação a palavras femininas, tá aqui, ó. Fui à escola, fomos almoçar, né? Fomos à praça. Você vai à padaria agora? Lembra dos sentidos de ir. Se eu vou a, volto da, crasear. Se eu vou a, volto de, crase para quê? E quando acompanham verbos, né, que indicam destino. Lembra que eu falei que eu ia trazer os exemplos? Então tá aqui, ó, indica um destino. Lembra desse macete, é um macete que a professora Larissa colocou para você poder entender. Então lembra, vou à padaria, fomos à praia, voltei à loja e fui bem atendido, e assim por diante. Nas locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas, saímos à noite. Professora, e se for à tarde? Precisa ter crase? Também precisa, tá? Vire à esquerda. Vire à direita. À frente, ok? Então, são locuções que precisam, que vão exigir que a crase ela aconteça ali nesse momento. À medida que o tempo passa, as amizades aumentam. Veja, isto foi feito às pressas, tá? À toa. A gente não tem costume de utilizar a expressão à toa? Então, e eu coloquei para vocês exemplos aqui de locuções. À medida que, à noite, à tarde, às pressas, às vezes, a moda de que eu tinha falado para vocês. E aí até trouxe aqui um exemplo de uma tirinha para a gente poder analisar. Olha só, vou ampliar aqui para vocês poderem acompanhar a leitura comigo. Às vezes, sempre. Às vezes, sempre. Gente, isso é um paradoxo. É para ajudar a lembrar, Camilo. Às vezes, sempre tem crase. Mas o que é o paradoxo? Então, você vê, né, o sentido em relação a isso, o que ele quer trazer para a gente. Então, trouxe para vocês poderem associar a nossa explicação. Certo? Vamos seguindo, então. Crase antes dos pronomes demonstrativos. Aquilo, aquela e aquele, tá? No verão, voltamos àquela praia. Refere-se àquilo que aconteceu ontem na festa. Vou àquele lugar hoje. Então, antes dos pronomes demonstrativos, tá? Então, em relação a esse sentido que eu quero falar para vocês. Ah, professora, né? Professora, mas quando? No sentido de, por exemplo, por que, né? Por que usar a crase antes de pronomes demonstrativos, né? Quando? E por quê? Tem algum motivo, né? Então, olha só, a crase ela vai aparecer antes de pronomes demonstrativos quando acontecer isso, tá? Lembra, nós temos a preposição, tá? A preposição a, mais o pronome demonstrativo, que vai aceitar o a na frente, tá? O pronome demonstrativo que aceita o azinho na frente. Opa, que aceita o a na frente. Ou seja, isso vai resultar em quem? Vai resultar na crase, tá bom? Então, esses pronomes, aquele, aquela, aquilo, ele tem crase e esses pronomes já começam com a, tá bom? Eles já começam com o a, que é o a da preposição mais aquele, e assim por diante. E aí, professora, tem algum macete para pronome demonstrativo? Tem. Se der para trocar para aquele, se der, tá? Vamos trocar aqui a nossa cor. Se der para trocar, tá? Se der para trocar para aquele, vai anotando esse. Isso aqui é rico, gente. É um material rico para vocês poderem lembrar. Para aquele, então vai ter crase.
ok? Então, por exemplo, se eu pego a frase bem assim, refiro-me àquele aluno. Vamos escrever aqui para vocês poderem entender. Ó. Refiro-me àquele aluno. Refiro-me àquele aluno. Ó, macete. Ó, ó, macete. Como é que eu vou fazer a troca? Refiro-me para aquele aluno. Então, será o nosso acraseado. Beleza? Ah, professora, mas e se me surgir a dúvida entre a crase com este ou estes, né? E as suas derivações? Vai ter crase? Ó, o dedinho da prof aqui, ó. Logo à frente a gente vai ver. Não tem crase. Turma, esses pronomes não aceitam o artigo a antes dele, tá? Então, prefiro. Por exemplo, refiro-me a este aluno, não tem crase. Entreguei o livro a essa professora, não tem crase. Dei atenção a isso, não tem crase, tá bom? Então, vai vir diante desses casos que eu coloquei aqui dentro do nosso material em relação a essas dicas que eu passei para vocês. Tranquilo até aqui? Tá conseguindo aprender? Já pegou seu material? Já se inscreveu no canal para ficar por dentro de todos os vídeos, aulas, tá? Que você vai sair daqui craque aprendendo língua portuguesa com a professora Larissa. Vamos seguindo então. Ok, falando então em relação à crase, na indicação de horas, tá? E na indicação de horas, né? Como que vai funcionar? Como que funciona, professora? Então, olha só, o primeiro ponto que eu quero falar para você, qual é a regra geral? A gramática, ela fala para a gente que usa-se crase antes de horas quando houver ideia de quando houver ideia de, vou colocar aqui, vou colocar o azinho, pronto, deixa eu voltar, de a mais as, tá? Que é no caso de horas. E vai resultar aqui no nosso caso. Quais são os casos, professora, mais comuns em relação à crase? Quando você indica o horário específico, que foi o que eu estou falando aqui para vocês, né? Quando você indica o horário específico. Por exemplo, a aula começa, oh meu Deus, a aula começa às 8 horas. Ok? E é assim, turma, cuidado. Tem gente que escreve 8 horas, pela gramática está errado, ou então coloca, né, 8 horas e depois coloca que 8h30, assim também está errado. É assim conforme a gente está colocando aqui no nosso material. Cheguei às 14 horas, né? O filme começa às 8 horas. Então, é o caso mais comum, quando indica um horário específico. Por quê? Porque aqui nós temos a preposição a, mas o artigo feminino as indicando as horas, tá? Então, é isso. Termino meu trabalho às 5 horas, saio da escola meio-dia e meio, e assim por diante. Entro a 1 hora. E por outro lado, acho muito importante a gente falar disso aqui. Quando elas estão acompanhadas, vamos destacar, quando estão acompanhadas de preposições como para, desde, após, perante e com, turma, não, ó, o dedinho da sua professora, não se utiliza crase, ok? Ficamos na reunião desde às 12. Chegamos após às 18. O congresso está marcado para as 15. Então, lembre-se desse detalhe que eu estou colocando aqui para vocês em relação a isso, tá? Então, são casos em que não vai ocorrer a crase, tá? Com preposições diferentes de a, ok? Antes de uma, tá? Por exemplo, cheguei a 1 hora. Aqui é singular, então ele não vai virar as,
ok? Então, cuidado, né, que tem um caso que é muito especial, que é muito cobrado em relação até o até, que a gente vai falar dele, né, em uso da preposição, mais adiante em relação a essa explicação. Então, quando elas estão aqui acompanhadas das preposições para, desde, após, perante, com, não se utiliza crase, ok? E assim por diante. Então, vamos lá. Agora, nós entramos aí na nossa outra modalidade, que é as regras de quando não vou usar crase, né? Então, nós falamos aí de quando eu vou usar a crase dentro de horas específicas, quais são as diferenças, antes de pronomes demonstrativos, e assim, né, a gente já foi acompanhando. Então, a crase, turma, ela não deve ser usada nas seguintes situações, tá? Antes de palavras masculinas, antes de verbos, tá? Então, verbos no infinitivo, verbos no geral, que não tem o sentido de indicar, ir, vir. Lembra dessas diferenças. Antes dos pronomes pessoais do caso reto, coloquei alguns exemplos aqui para vocês. Pronomes pessoais do caso reto, tá? Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, tá? E do caso oblíquo, dos nossos pronomes pessoais, dos nossos casos oblíquos aqui. Então, coloquei também esses exemplos. E antes dos pronomes demonstrativos, que eu já tinha explicado esse detalhezinho para vocês, tá? Então, não vai se utilizar. São crases, são conteúdos, né, momentos em que a crase, ela não deve ser utilizada, ok? Tranquilo até aqui? Então, vamos lá, vamos seguindo. Não se usa crase, tá? Em palavras repetidas, tá? Então tá aqui, ó. Dia a dia, frente a frente, cara a cara, gota a gota, ponta a ponta. Não se usa crase em palavras repetidas. Eu já vi bancas, inclusive, querer cobrar isso diante dessas situações, de colocar palavras repetidas para ver se o candidato ele passa despercebido. Não, tem que ter crase aqui, e não tem. Outro erro comum, quando a gente fala aqui em relação ao uso, né, de pronomes, é quando as pessoas, eu já vi gente falar bem assim, ó, ou bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, né? Vamos utilizar aqui o bom dia. Bom dia, aí coloca uma crase a todos. Gente, não se usa crase, tá? Ah, professor, e se usa a crase, né, diante da expressão graças, né, graças a Deus, se usa a expressão, né, se usa a crase diante desse tipo de expressão, porque isso confunde mesmo. E, gente, aí a pergunta, né, graças a Deus tem crase? Turma, não tem. Tá? Então, cuidado. Também já vi as pessoas falarem, graças a Deus, coloca crase. A forma correta mesmo é sem crase. Por quê, professora? Porque graças é um substantivo que está onde? No plural, tá? E a preposição a e Deus, ele não vai admitir o artigo feminino. Ou seja, não existe aquela junção que a gente aprendeu lá no início da nossa aula de a mais a, então não vai formar a crase. Então a forma é errada, graças a Deus, acraseado, beleza? Então tá aqui, diante, né, desses pronomes e assim por diante. Então ficamos, ó, cara a cara sem crase, na festa de final de ano, dia a dia nos conhecemos melhor, experimente dar o soro gota a gota. Então, coloquei frases aqui para que você consiga, né, entender, sempre contextualizando da melhor forma para vocês. Vamos seguir. Antes de palavras masculinas, né, que eu tinha colocado. Então, tá aqui. Jorge tem um carro a álcool. Lembra? Samuel comprou um Jeep a diesel. Escreveu a lápis, beleza? Ó, lembra, ó, os verbos, tá vendo? Então, antes de verbos, estava disposto a salvar a menina. Passava o dia a cantar. Comprometeu-se a estudar mais. Então, não se utiliza crase. Então, estou colocando vários exemplos aqui para que você consiga entender de uma forma bem mais clara e bem mais didática. Vamos seguir. Antes de pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo, falamos a ela sobre o ocorrido, então percebam que não tem crase. Ofereceram a mim as entradas para o cinema. Deram o troco a ele? Os pronomes do caso reto são, coloquei para vocês poderem lembrar, tá? Às vezes passa despercebido, tá tudo bem, o importante é você poder lembrar. Então tá aqui, eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, tá?
Pronomes pessoais do caso oblíquo, novamente eu coloquei aqui, é importante vocês saberem. E antes de pronomes demonstrativos, né? Este, esse e as suas derivações. Então, eu trouxe vários exemplos aqui. Era a isso que nos referíamos. Quando aderir a esse plano, a internet ficará, né, mais barata. Veja que não tem crase. Já aderiu a este plano? Não tem crase. Então, a gente já está vendo os casos que podem, os casos que não podem, e agora a gente vai entrar na modalidade da crase facultativa, tá? Então, a gente vai falar agora em relação ao uso da crase facultativa. O que é o uso facultativo? É quando você quiser colocar e quando você não quiser colocar, isso não vai interferir. Professora, quero colocar, não tem problema, não vai estar errado, é um uso facultativo, ok? Então, olha só, o uso da crase, ele será facultativo, né? Em quais situações? E é importante você saber, tá? Então, quais são, né, os usos, né, da crase facultativa, né? Professor, isso serve para concurso, para estudo? Claro que serve. Isso serve de base até mesmo para você. Ou seja, o uso facultativo é aquilo que você pode ou não usar sem o erro gramatical, tá? Então tá aqui. Depois da preposição até. Turma, isso aqui é muito cobrado em concurso, tá? Então tem que ficar muito atento em relação a essa questão. Então, uso, né, da preposição até. Né? Eu costumo até falar assim, ó, até. Eu costumo até usar um macete, ó. Vou colocar aqui para vocês. Tá? Então, aqui o uso do até, que a gente precisa lembrar. Que mais? Até sua Maria. Vocês vão entender o porquê que eu expliquei, né? Coloquei isso. Então, tá aqui. Antes de pronomes próprios, né? Femininos, ó. Entrega a Ana, por favor, ou entrega a Ana sem a crase. Antes de pronomes possessivos, ó. Tá ok? Mandou presentes de Natal à sua família, ó. Então, lembra desse macete aqui que a prof acabou de colocar para você, ó. Uso facultativo, até sua Maria. Então, tá aqui, depois da preposição até, antes de pronomes, né, possessivos e antes de pronomes próprios femininos. Tá aqui. Esse daqui é depois, você precisa lembrar. Esse daqui é antes e antes também. Até sua Maria. Pronto, vai grudar na sua mente. Então tá aqui. Lembre-se que não se usa crase antes da maior parte dos pronomes. Nós percebemos isso na nossa explicação, não foi? Nós falamos disso em relação a essa questão. Então tá aqui o uso da crase facultativa. Coloquei um macete para vocês poderem lembrar em relação a isso. Vamos seguir. Dicas sobre o uso da crase. Ai, professora, tem alguma, né, uma dica final antes da gente seguir para a parte de questões? Claro que tem. Para você poder saber se a crase ela é utilizada, né, nos verbos de destino, lembra do macete que a prof falou lá no início da nossa aula. Se eu vou a, volto da, crase a. Se eu vou a e volto de, crase para quê? Eu vou à Europa, volto da Europa. Então, aqui a crase. Foi a Roma, voltou de Roma. Aqui não tem crase, tá? Então, lembre em relação a essa questão. Ficou claro todo o conteúdo de crase, falamos aí os usos que são permitidos, usos que não são permitidos, e falamos do uso facultativo para vocês. Excelente? O material está incrível, né, turma? Então, agora a gente precisa colocar em prática tudo que nós aprendemos aqui durante a nossa parte teórica. Vem comigo, então, para a parte prática. E se você ainda não assistiu aos outros vídeos que tem disponível no canal, assista, sirva de base para os seus estudos, para concurso, venha aprender português e entender de todas as formas e tirar as suas dúvidas comigo. Olha só o que a banca coloca para a gente aqui, ó. Eu vou dar zoom, espero que não corte, né? Estou aqui acompanhando pelo vídeo para não cortar para vocês, tá? Então tá aqui. Questão número 1, a banca coloca bem assim para a gente. O pavão é um arco-íris de pluma. Aí aqui, turma, olha só o que eu trouxe. Eu trouxe aqui uma questãozinha, inclusive, sobre, né, o uso de hífen para a gente poder trabalhar, inclusive, num próximo material, tá?
Quanto à justificativa para o emprego aqui de hífen, na palavra arco-íris, é correto o que se afirma em. Inclusive, é um conteúdo que a turma tem outras, né? A turma tem dúvida, né, no geral, e eu vou trazer para vocês. Trouxe para a gente poder alimentar essa nossa vontade. Alternativa da letra A. Emprega-se hífen em topônimos, compostos iniciados por substantivos ou forma verbal, que são exemplos dessa mesma regra, no caso, né, de passa 4. Não se aplica, né, ou não se emprega hífen quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa por consoantes diferentes de R ou S, por isso, com o novo acordo ortográfico, o vocábulo arco-íris não vai possuir hífen. E a forma correta, né, tinha que ser assim. Ou emprega-se o hífen nos compostos cujos elementos reduzidos ou não perderam a sua significação própria e são hifenizados pela mesma regra de marca-passe e mata-mata. Emprega-se hífen, né, nos compostos com o primeiro elemento de forma adjetiva, reduzida ou não, dessa mesma regra, que é o histórico geográfico ou afro-asiático. E aí, turma, aqui é o nosso gabarito alternativo da letra A. Emprega-se hífens em topônimos compostos iniciados por substantivos ou de forma verbal, que são exemplos de passa 4. Mas, professora, como assim? Eu não, né, não entendi em relação aqui no nosso gabarito alternativo da letra A. Olha só, a palavra arco-íris, turma, ela é um substantivo composto por justa posição, beleza? O que é isso? É uma forma consagrada pelo uso. Eu preciso manter o hífen conforme a norma ortográfica. Então, a justificativa apresentada, ela está de acordo com essa a classificação tradicional que é cobrada em provas. Ah, professor, mas por que a alternativa da letra B não vai estar certa? Turma, arco não é um prefixo. A banca coloca para a gente aqui que é, né, um prefixo, e não é um prefixo, ele é um substantivo, tá? Então, a alternativa, ela mistura a regra de prefixação com composição. Além disso, ela ainda mistura a questão de, ela entra em contradição ao afirmar que não há hífen e depois escreve arco-íris com o próprio hífen, vocês perceberam? Então, mistura até a mente, né, do candidato. E a alternativa C também vai estar errada, por quê? Porque ele colocou para a gente que emprega-se o hífen nos compostos cujos elementos perderam uma significação própria. Embora essa regra exista, ela não é a justificativa normativa cobrada para o uso de arco-íris, tá? E a alternativa da letra D também vai estar errada, porque arco é um substantivo e não é, tá, um adjetivo. Então, a regra citada não se aplica ao nosso vocábulo, beleza? E aí, e vamos seguindo, então, em relação aí à nossa questão, em relação ao uso do nosso, em relação ao uso, né, da nossa crase, colocando tudo certinho para vocês, tá bom? Então, tá aqui. Questão número 2. Marca a alternativa em que todas as palavras, né, estão escritas corretamente de acordo com o acordo ortográfico. Então, vamos trabalhar em relação a esse sentido. O que a banca vai colocar para a gente aqui na nossa questão? Aí ele coloca antiético, ideia, ex-professor, antiético junto, enfim, ele coloca palavras acentuadas, separadas. E qual é a forma correta? O que você, quando você analisa esse tipo de questão, o que você entende? Quais são os exemplos, né, que a gente pode colocar? E aí, turma? Antiético junto? Antiético separado? Ideia tem acento? Ideia perdeu acento? O que eu preciso, né, me recordar em relação a essa nossa questão? Então, tá aqui, ó, em relação a essa nossa questão, gabarito alternativa da letra B. Por quê? Antiético, pelo novo acordo ortográfico, não se usa hífen, tá? Não se usa hífen quando o meu prefixo é aquela palavrinha que vem lá no início. Por exemplo, a palavra infeliz. Qual é o prefixo de feliz? O in, beleza? Então, pelo acordo ortográfico, não se usa hífen quando o prefixo termina em vogal e o meu segundo elemento começa com uma vogal diferente, beleza? Que é o caso de anti mais ético. Beleza? Ideia. Ideia não se leva mais acento, né? Teve a queda do acento em ditongos abertos, tá? Em ei, oi, tá? Que são em paroxítonas. E ex-professor, turma, o prefixo ex, ele exige hífen.
ex-namorado, ex-marido, ex-ficante, ficante nem tem, né? Nem existe. E por isso que é a nossa alternativa correta, ok? Então, das outras eu nem preciso justificar, porque eu já coloquei as regras específicas para cada uma. Questão número 3. A palavra cachorro-quente está escrita corretamente com hífen, seguindo as regras do novo acordo ortográfico. Então, nesse sentido, vamos marcar a alternativa em que o emprego do hífen, ele está errado, ok? Aqui, então, na nossa questão da número 3. Vamos ver aqui em relação a essa questão. Olha só. Paraquedas separado, guarda-chuva, roda gigante, beija-flor e assim por diante. Então, marque a alternativa em que o emprego do nosso hífen ele está incorreto. Diante disso, qual é dessas que a gente consegue marcar? Claro que vai ser a nossa alternativa da letra A, né? Então, tá aqui. Paraquedas, turma, não se leva hífen. Por quê? Porque se trata de uma palavra composta. Trata-se, então, de uma palavra composta e perdeu essa noção de composição, ok? Sendo, então, escrita em apenas, né, em apenas uma palavra só, segundo aí o nosso acordo ortográfico. Guarda-chuva, mantém o hífen, é uma palavra que é composto, né, composto com verbo, tá? Com verbo mais substantivo e vai manter o nosso hífen. Roda gigante, o que que nós temos aqui, turma? Nós estamos diante de um caso de substantivo mais adjetivo, então mantém o hífen. Beija-flor, eu tenho verbo mais substantivo, mantém o hífen, ok? Questão número 4, ó, questão aqui de crase. Observe as orações a seguir, vamos entender o que ele vai colocar para a gente. Ficou a ver navios, não disseram nada a ela, os homens ficaram cara a cara. Tá vendo que a banca tem costume de colocar? Quem está prestando atenção na aula vai saber do que eu falei anteriormente para vocês. Seleciona então. Opa, tá cortando aqui para vocês, né? Peraí. Pronto. Selecione a alternativa que explica, respectivamente, a ausência da crase nas orações. Então, vamos lá. Ficou a haver navios, turma, vai estar certo, né? Ou vai estar errado? Então, ele vai colocar para a gente. Não ocorre crase diante de palavra indefinida, e o uso ele é facultativo, né? O uso da crase com pronomes possessivos, ele é facultativo, e o uso da crase, né, diante de palavras como casa e assim por diante. Então, ele pede para a gente poder observar as orações e marcar a alternativa que explica a ausência dessas questões em relação a isso. Então, o que a gente consegue marcar? Né? Qual é o nosso gabarito aqui? O que a gente consegue colocar diante disso? Ficou a ver navios. Turma, nessa frase não ocorre crase. Por quê, professora? Porque não se usa crase diante de verbos no infinitivo, como é o caso do verbo ver. Lembra que a gente falou em relação a essa explicação? Então, ok. 2. Não disseram nada a ela. Nessa frase também não vai ocorrer a crase. Mas, professora, por quê? Porque não se usa crase diante de pronome pessoal do caso, né? Do caso reto. Como aqui, ó, ela. Então, não tem crase. 3. Os homens ficaram cara a cara. E aí, nessa frase vai ocorrer a crase? Não, uma vez que não se usa crase em expressões com palavras repetidas, também não vai ter, beleza? Então, tá aqui, a gente observou, já conseguimos julgar e vamos então para a nossa alternativa. Então, não ocorre crase diante de palavra indefinida? É um uso facultativo da crase com pronomes possessivos, e o uso facultativo, então, que ele coloca vários, né, sentidos em relação a isso. Então, não é aqui, tá? Ele misturou aqui as regras. Não ocorre crase diante de verbos, beleza? Aqui sim. Não se usa crase diante de pronome possessivo, o uso ele é facultativo, não é que não se usa, então já deixou errado. Então já não é para a gente estar procurando. Usa-se crase com palavras repetidas? Posso usar crase? Claro que não, a gente acabou de ver no exemplo aqui anterior. Usa-se crase antes de verbos? Somente os que indicam destinos, né? Então, a gente não vai marcar.
Não se usa crase diante de pronome pessoal? Aqui realmente a gente viu. Não se usa crase com palavras repetidas? Também, mas acaba que a primeira, né, ficou errada. Alternativa da letra D. Não se usa crase diante de verbos? Perfeito. Não se usa crase diante de pronome pessoal? Ok. Não se usa crase com palavras repetidas? Excelente. Então, ó, você viu que ele só mudou aqui, ó, usa por não usa. Gabarito, letra D. Não se usa crase diante de palavra masculina? Ok. Não se usa crase diante de pronome relativo? Ó. Não se usa crase, usa-se crase em expressões repetitivas, o que deixa aí o nosso item, né, incorreto. Então, tá aí na nossa tela o gabarito da nossa questão, que é a alternativa da letra D de dado. E aí, coloca aqui embaixo, tá? Se você está assistindo ao vídeo completo, o que você achou da nossa aula em relação ao conteúdo de crase. Coloquei umas questõezinhas para vocês também em relação ao uso do hífen para instigar vocês para a gente poder fazer uma aula também sobre esse conteúdo, tá? Então, vamos lá, então, para a nossa última questãozinha. Marca a alternativa correta sobre o uso da crase na frase a seguir. Então, turma, vocês podem ver que é tudo em cima do que foi trabalhado em relação à questão da parte teórica. Então, quando chegamos à cidade, não conhecíamos ninguém, nem íamos a nenhum lugar a passeio. Só, às vezes, passávamos em um restaurante que tem um bife à milanesa delicioso. Então, vamos destacar aqui essa parte. Vamos entender o que a banca vai nos pedir. O uso da crase em chegamos à cidade é incorreto? Porque não se pode usar crase antes de palavra masculina? A crase no trecho, nem íamos a nenhum lugar, está correta, pois a crase deve ser usada antes de pronomes indefinidos. A expressão bife à milanesa, ela está incorreta, já que o sinal indicativo de crase deveria ser usado na locução adverbial feminina. A locução, às vezes, não deveria ter crase, porque não se usa crase diante de verbos. Alternativa E última, deveria ocorrer crase na expressão a passeio, porque é uma locução adverbial formada por substantivo feminino. E vamos então por partes, né? Daí um tempo para vocês poderem analisar ao nosso trecho, tudo certinho, para vocês poderem analisar. E aí, conseguiram fazer já a leitura? Deu para poder pensar? Pronto? Então vamos lá. Vamos então por partes. Vamos pegar um trecho aqui da frase. Um restaurante que tem um bife à milanesa delicioso. Vocês viram que até destaquei, né? Então vamos então atrás da nossa alternativa correta. Alternativa da letra A. O uso da crase em chegamos à cidade, ele é incorreto? Turma, cidade, tá? É um substantivo feminino. Então, é perfeitamente possível usar crase. Chegamos à cidade, tá? Então, a alternativa ela está errada. B. A crase no trecho, nem íamos a nenhum lugar, está correta, pois a crase deve ser usada antes de pronomes indefinidos. Turma, erradíssimo. Por quê? Turma, olha só, não se usa crase. Lembra da maior parte dos pronomes que a gente trabalhou? Não se usa crase antes de pronomes indefinidos, tá ok? Não se usa. Coloca isso no seu material, tá bom? Então, o correto é não íamos a nenhum lugar. C. A expressão bife à milanesa, tá aí, né? Então, vamos então procurar pelo nosso gabarito. Está incorreta, já que o sinal indicativo de crase deveria ser usado na locução adverbial feminina. Perfeito. Aqui é o nosso gabarito. Ah, professora, mas por que a alternativa da letra C ela vai estar correta? Turma, porque a milanesa, tá, é uma locução adverbial feminina, formada a partir de um substantivo feminino, ok? Que está subentendido. Qual que é substantivo feminino que está subentendido? Qual é o que está subentendido que nós vimos lá na nossa explicação? A moda
milanesa. Quem respondeu isso aí, ó, já pode mandar mensagem que eu vou mandar um brinde, tá? Pelos correios. Então, tá aí o nosso substantivo, né? Feminino subentendido, a moda milanesa, ok? Então, nesses casos, a norma padrão, ela exige o uso da crase. Então, o correto seria o bife, né? A milanesa. A locução, às vezes, não deveria ter crase, porque não se usa crase diante de verbos. Peraí, né? Olha o que a banca faz aqui, turma. Às vezes, é uma locução adverbial feminina. E por isso que leva a crase sim. A alternativa D está errada. E deveria ocorrer crase na expressão a passeio, porque é uma locução adverbial formada por um substantivo feminino? É isso que a gente vê? Errado. Erradíssimo, tá? A passeio não se leva a crase. Por quê? Passeio é um substantivo masculino. Não tem junção de artigo, né, do feminino, da preposição com o artigo definido, ok? Então, resumão para sua prova, para os seus estudos, para a gente poder encerrar aqui. Locução adverbial feminina, crase obrigatória. À tarde, à noite, a milanesa, às vezes. Pronome indefinido, não tem crase. A nenhum, a qualquer, a ninguém, ok? Para vocês poderem lembrar em relação a essa nossa questão. E, turma, finalizamos aqui a nossa aula. Qualquer dúvida, estou à disposição. Siga a prof de vocês, Larissa Arruda, lá na rede vizinha. E, novamente, se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, se inscreve, não perca nenhum vídeo para que você esteja por dentro de todas as novidades, ok? Aguardo você até a nossa próxima aula de língua portuguesa. Um grande beijo, até logo. Tchau, tchau.